Estamos ao vivo a partir de agora para todo o Brasil, especialmente para vocês da turma de Física Fundamental. Então, hoje, depois da gente ter detalhado os aspectos históricos originais de formulação das leis do movimento, a gente vai apresentar a versão mais atual, mais contemporânea, pela qual essas leis são apresentadas. Então, vamos lá. As leis de Newton numa versão contemporânea, versão atual. A primeira lei hoje é conhecida como princípio de inércia, ou princípio da inércia. Então, lembrando, ela foi concebida por Galileu, o primeiro a cogitar a possibilidade de que um corpo poderia se mover indefinidamente em linha reta com velocidade constante, sem que forças atuassem nele. Concebida por ele, mas ele não construiu, não foi capaz de construir argumentos físicos, teóricos e experimentais suficientes para formalizar uma lei. E ela foi proposta como lei por Descartes, mas infelizmente o Descartes não deu a ela, e não deu ao tratamento geral do movimento, uma noção vetorial. A ideia de que as grandezas como velocidade, por exemplo, elas têm que ser tratadas vetorialmente, considerando o sentido, considerando a regra do paralelogramo, etc. Então, Descartes, embora tenha escrito concretamente que a quantidade de movimento de um corpo pode se manter constante, sem a ação de forças, ele não formalizou um conjunto estruturado para dar suporte a essa ideia. Quem vai teorizar isso é, como a gente viu, o Newton. Em linguagem atual, primeiro aspecto fundamental que caracteriza essa lei ou princípio da inércia. Uma partícula inicialmente em repouso tende, pela propriedade que tem a matéria, chamada inércia, de permanecer em repouso, ou, se estiver em movimento, sempre tende a continuar em movimento retilíneo e uniforme até que sofra ação de força resultante não nula. Perfeito? Então, isso sintetiza um primeiro aspecto da lei que a gente tratou na aula passada. Um segundo aspectozinho fundamental, que eu também tratei na aula passada. Uma outra maneira de se abordar a lei, destacando outro aspecto. Por inércia, devido a essa propriedade da matéria, uma partícula estará em repouso ou movimento retilíneo uniforme se, condição, a força resultante sobre ela for nula. Detalhe que eu destaquei na aula passada. Isso tudo é verdade quando a partícula for observada a partir de um referencial inercial. Então, quando ela for observada a partir de um referencial que não tem aceleração, como a gente destacou com exemplos na aula passada. Perfeito? De maneira formal, se a gente pudesse escrever uma relação matemática para sintetizar esses dois aspectos, como é que seria? Veja lá. Essa é a condição básica. Se a força resultante atuante na partícula no momento em que você a observar for zero, duas possibilidades obrigatoriamente ocorrerão, ou uma ou outra. Ela estará em repouso, no estado chamado de equilíbrio estático, que a gente já tratou, ou estará em movimento retilíneo e uniforme, que é um estado chamado de equilíbrio dinâmico. Perfeito? Então, essa expressão número 1 é uma síntese formal do que a gente tratou nos aspectos 1 e 2. É uma síntese, certo? Para os aspectos 1 e 2. Então, essa versãozinha é a versão atual. Então, se você fizer aí uma pesquisa em 10 livros didáticos atuais, você vai encontrar esses três aspectos com certeza em todos eles, certo? Ou algum desses três aspectos, pelo menos, em algum deles. Agora, a segunda lei. Essa foi aquela que, como eu já destaquei, trouxe maior diferença entre o que o Newton formulou originalmente e como a gente a apresenta hoje, como nós a concebemos hoje. Perfeito? Então, essa segunda lei ganha o nome, em alguns contextos, de princípio fundamental da dinâmica. Dinâmica é a parte da mecânica que trata das relações entre força e movimento. Perfeito? Então, aí na nossa imagem 1, a gente tem o problema clássico. Uma partículazinha, representada por essa bolinha de massa m, está sujeita à ação de várias forças. Perfeito?
Aqui eu coloquei 3, F1, F2 e F3. E então, se eu conhecer todas essas forças, que tipo de previsão essa segunda lei me permite fazer? Ela permite fazer a seguinte previsão: a aceleração adquirida por uma partícula, uma vez que agora a resultante das forças não é zero, como diz a primeira lei, ela nem estará em repouso, nem terá movimento retilíneo uniforme. Ora, essas duas situações significam aceleração igual a zero. Portanto, agora, o caso é o caso distinto desse. Então, obrigatoriamente, havendo forças cuja resultante não é zero, a partícula terá aceleração. Então, a alma que atualmente a gente coloca na segunda lei é exatamente isso. A capacidade de prever a aceleração que uma partícula vai adquirir quando sujeita a forças cuja resultante não é zero. Que características a segunda lei estabelece para essa aceleração? Primeira, é inversamente proporcional à sua massa, a massa da partícula. Ou seja, se a gente dobrar a massa da partícula, a aceleração que ela pode obter para o mesmo conjunto de forças será metade. Se eu triplicar a massa da partícula, para o mesmo conjunto de forças, a aceleração será 1/3. E assim, proporcionalmente. Proporção inversa. Além disso, a aceleração é proporcional à força resultante que nela atua. Portanto, eu tenho que conhecer a força resultante para prever o valor da aceleração. Uma vez que a massa da partícula eu meço no laboratório, né, do corpo que eu estiver examinando. Mas, para prever o valor da aceleração, além disso, da massa, eu tenho que conhecer a resultante das forças. Essa aceleração será inversamente proporcional à massa e diretamente proporcional à resultante. Ou seja, se eu dobrar a força resultante para um mesmo corpo de massa m, eu dobro a aceleração que ele adquire e assim proporcionalmente. Mas a lei ainda tem um terceiro aspecto, veja lá, que nela atua a força resultante e tem a direção e o sentido dessa resultante. Ou seja, veja lá o vetorzinho aceleração na imagem 1. Ele é filhote do vetor FR. Repara que ele tem a mesma direção, essas direções são paralelas, essas retinhas são paralelas e sempre mesmo sentido. Obrigatoriamente, é lei. A aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido que tiver a força resultante que estiver agindo na partícula. Então, essa hoje é a versão atualizada, depois de toda a evolução conceitual por que passou, que nós temos para a segunda lei. Então, se você lembrar do enunciado original em latim do Newton, que a gente traduziu, veja a diferença. Então, essa concepção da segunda lei ser tratada em termos de aceleração, ela é posterior ao Newton. Principalmente, como eu destaquei na aula passada, depois do trabalho do Euler, na metade do século XVIII. Perfeito? Mas ainda outros aspectos a considerar. Segundo aspectozinho é a expressão formal dessa lei. Expressão matemática. Isso a gente destacou na aula passada, através daquela interpretação possível do pensamento do Newton. E a gente obteve que essa expressão depende da força resultante ser considerada como o quê? Símbolozinho de somatório. Soma vetorial de todas as forças agentes no corpo. Essa soma de vetores poderia ser expressa por extenso. Força 1, mais força 2, mais 3, mais etc. Repara que tem um símbolozinho de vetor aqui. Então, essa é uma soma que deve ser feita segundo as regras que a gente estudou. Ou do paralelogramo, se forem duas, ou o método das componentes, se forem duas ou mais. Perfeito? É assim que a gente resolve esse somatório de forças aqui. Certo? Considerando isso, aquela expressãozinha que a gente obteve na aula passada, ela é válida. Ela expressa a alma que está escrita no aspecto 1. Repara que essa expressãozinha condensa todo esse texto físico que está no item A1. Não é? A aceleração adquirida por uma partícula é inversamente proporcional à massa. A massa está no denominador da expressão. Quanto maior esse número, menor este. Inversamente proporcional. O que mais?
Proporcional à força resultante. Repara que a força resultante está no numerador do lado direito. Então, se eu dobrar a força resultante, dobrar esse numerador, o resultado do cálculo dessa fração, para uma mesma massa, será o dobro. E assim por diante, que é o que está escrito no enunciado da lei. E o terceiro aspecto, repara que o vetorzinho A é igual, em termos de direção e sentido, ao vetor FR. Tá vendo? Então, existe uma igualdade que os une. A igualdade que os une é em termos de direção e de sentido. Perfeito? Evidentemente que eu posso, algebricamente, reescrever essa expressão. Eu posso passar a massa para o primeiro membro e isolar o valor de FR, caso eu queira. E eu obteria aquela que é a maneira mais famosa de apresentar a segunda lei em termos contemporâneos. FR igual a M vezes A. Então, isso aí sintetiza a segunda lei ou princípio fundamental da dinâmica. Um terceiro aspecto é preciso incorporar essa lei, uma vez que ela é uma lei que relaciona diretamente três grandezas. Quais são as unidades que nós utilizamos? No chamado Sistema Internacional de Unidades, duas dessas aqui a gente já conhece, que são exatamente a massa e a aceleração. A massa é dada em quilograma e a aceleração em metro por segundo ao quadrado, como você já sabe aí do estudo de Física Fundamental 1. Portanto, a unidade de força para o sistema internacional seria o produto das unidades de massa e aceleração. Então, essa unidadezinha foi definida e batizada com o nome mais justo de todos. Afinal de contas, ninguém mais que Newton, nesse contexto, merece homenagem. Então, a unidade do sistema internacional, que a gente já sabe, é o Newton, simbolizado por N maiúsculo. Formalmente, em termos de unidades, como é que se define a unidade derivada Newton? Exatamente como o produtinho quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, o produto dessas unidades é uma unidade conjunta chamada de Newton, que é a unidade do Sistema Internacional para medida de força. Então, muita atenção quando daqui para frente a gente for fazer aplicações da expressão 2. Nessa expressão só podem aparecer essas unidades, obrigatoriamente, para que ela faça sentido, para que a igualdade seja válida. Então, massa tem que estar obrigatoriamente em quilograma, a aceleração, como normalmente é, em metro por segundo ao quadrado, e o resultado do produto que você encontrar aqui, calculando o valor de FR, sempre será dado em newtons, nesse conjunto de três unidades. E agora, a terceira lei. Qual é a versão contemporânea, atual da terceira lei? Lembra que eu comentei que essa terceira lei era aquela que menos problema de interpretação sobre o que o Newton de fato pensava, trouxe. Exatamente porque ela tem um caráter experimental embutido. A gente pode tentar verificar experimentalmente se de fato a ideia de ação e reação é verdadeira. Uma das maneiras mais diretas de fazer isso é produzindo a colisão de objetos, como eu comentei na aula passada. Se você imaginar bolinhas de sinuca penduradas por fios que você solta e uma colide com a outra, é possível, através das alturas que elas têm antes e depois da colisão, avaliar as velocidades. E, considerando quantidade de movimento, como Newton fazia, avaliar a força que elas trocaram durante a interação. Então, vamos simular aqui uma representação dessa ideia. Aí na imagem 2, então, nós temos duas bolinhas, certo? São corpos que eu estou supondo que sejam bastante rígidos, que podem colidir frontalmente. Então, vamos aqui fazer uma simulação da colisão entre elas. Nesse tipo de colisão, então, o que a gente considera? A gente considera as forças envolvidas. São forças que serão designadas pelo nome de par de ação e reação. Supondo essa ideia verdadeira, no momento da colisão, a esferinha de massa 1 exerce uma força para a direita na esferinha de massa 2. Então, representaremos essa força por F índice 1, 2. Então, esse vetor representa a força feita por quem? Pela bolinha 1, ao colidir contra quem? Bolinha 2. Então, F12, força que a esfera 1 faz na esfera 2.
E, segundo a terceira lei de Newton, ou princípio de ação e reação, simultaneamente haverá uma força de reação a essa primeira, que é chamada de ação. Então, a bolinha 2 fará, por sua vez, uma força de reação sobre A1. E a gente vai indicar esse vetor como F21, força que a 2 fez sobre A1, que nesse caso é para a esquerda. Com esse modelo, como é que a gente pode enunciar atualmente a terceira lei de Newton? Veja lá. Numa interação de partículas, como mostra a nossa imagem número 2, que envolva forças de contato ou de campo. O que são forças de contato ou de campo? O nome é sugestivo. Força de contato, como essas duas aqui representadas. Contato direto entre os objetos. Quando eles colidem, quando você empurra por ação direta um objeto, etc. Certo? Ou forças chamadas de forças de campo. São aquelas que agem sem o contato direto. Exemplo clássico, força gravitacional. A Terra, por meio do campo que ela gera no espaço à sua volta, consegue fazer força de atração sobre um objeto próximo dela sem que haja contato direto. Isso é o que a gente chama fisicamente de forças de campo. Ou seja, em qualquer dessas duas situações, há sempre. Então, a lei estabelece que sempre haverá um par dessas forças. Nunca haverá uma única força num fenômeno físico. Haverá, no mínimo, duas. Elas sempre deverão aparecer aos pares. E eles são denominados ação e reação. Detalhe, tendo ambas a mesma intensidade e direção. O valor de F21 e de F12 é sempre o mesmo, e estão sobre uma mesma reta, uma mesma direção. E os sentidos, naturalmente, sentidos opostos. Então, veja que, em aspecto mais abrangente, essa é, essencialmente, a lei exposta por Newton como terceira no livro, publicado em 1687. O que nós acrescentamos aqui foi a ideia de forças de contato e de campo, que era um conceito não existente na época do Newton, certo? Além disso, o restante é exatamente a formulação que ele apresentou. Colocando expressão formal, como é que a gente pode matematizar o que está no enunciado da lei e no esquema físico da imagem número 2? Teria como montar uma equação relacionando esses fatos? Perfeitamente. Equaçãozinha número 3. Ela é a expressão formal matemática da alma do que está escrito no texto físico de enunciado da terceira lei. Veja lá. F21, vetor força F21, igual a menos vetor força F12. Ah, certo. Por que essa expressão aqui, então, contém tudo que está escrito no aspecto 1? Primeiro, igualdade. Existe uma igualdade aqui. Em que aspecto elas são iguais? Direção e intensidade. O valor de F21 é igual ao valor de F12. E a direção também. O que difere uma da outra? Sentido. E onde está essa diferenciação de sentido aqui na minha expressão 3? Exatamente no menos. Lembra? Para grandezas vetoriais, componentes de grandezas vetoriais, o sinal indica o sentido. Portanto, se eu admitir que a força 1,2 está no sentido positivo do eixo x, a F21 terá componente negativa, porque aponta para a esquerda, que é exatamente o que a expressãozinha número 3 mostra. Então, veja aí que esses três modos que atualmente nós utilizamos para expressar as leis de Newton, na primeira e na terceira, traduzem quase que integralmente o pensamento dele. A segunda é que teve, de fato, concepções físicas mais abrangentes incorporadas. E hoje são essas que a gente utiliza para lidar, basicamente, com os problemas iniciais de mecânica. Ah, então agora vamos começar, de fato, a aplicar essas leis para tratar problemas de mecânica. Então tá aí o exemplo resolvido, exercício resolvido, que eu vou chamar de ER1, tá? Exercício resolvido número 1. Essa situaçãozinha a gente já apresentou de relance outro dia. Só que agora a gente já tem elementos teóricos, que são as três leis, e sua formalização, para poder tratar quantitativamente, fazendo medidas, calculando elementos físicos dessa situação.
tá? Então vamos relembrar. Nessa situaçãozinha, o que vai acontecer? Veja a animação. Percebeu? Então, nosso astronauta, que estava inicialmente em repouso, acionou o sistema de propulsão da sua mochila. Em decorrência disso, ele adquiriu aceleração por um tempo, até que o combustível da mochila se esgotasse, e daí por diante ele passou a se mover por inércia, mantendo o seu movimento, como diz a primeira lei. Então, veja que eu destaquei aqui 3 instantes dessa sequência de eventos que a gente analisou. Um instante inicial, quando ele aciona o sistema de propulsão. Um segundo instante, no momento em que o sistema de propulsão esgota o combustível, o gás ejetado. E um terceiro momento, mais adiante no tempo. Vamos analisar, então, o quê? Para essas posições A, B e C, que marcam o início e o final de cada um dos eventos, o que a gente vai considerar? Evento 1. No instante zero, ocorrido na posição A, um astronauta encontrava-se em repouso quando acionou o sistema de propulsão de seu equipamento, como já dissemos. Evento 2. No instante t igual a 40 segundos, instante em que ele atingiu a posição B, então, tempo zero, 40 segundos depois ele chega ao ponto B. O estoque de gás de propulsão na mochila do astronauta se esgotou. E, finalmente, evento 3. O astronauta atingiu a posição C em t igual a 60 segundos. Então, aqui nós temos uma situação real, concreta, de modelização quantitativa, a partir da qual a gente pode questionar diversos valores envolvidos aí na situação. Tá? Então, relembre o contexto. Tempo zero, o sistema de propulsão é acionado. Tempo 40 segundos, o gás de propulsão acaba, ele chega no ponto B. E de B para C, por inércia, ele prossegue. E chega em C no tempo 60 segundos. Memorizou? Muito bem. Pergunta 1.1. Associe a sequência desses eventos com as 3 leis de Newton. Então, vamos lá. Evento 1. No instante t igual a zero, o astronauta encontrava-se em repouso quando acionou o sistema de propulsão. Ora, o que acontece nesse tipo de sistema de propulsão? Você lembra da nuvenzinha que é lançada para um lado, para um sentido, para o astronauta ser direcionado no sentido oposto? Isso é uma aplicação concreta, direta, imediata de quem? Exatamente da terceira lei, do princípio de ação e reação. É graças ao princípio de reação que esse sistema de propulsão no espaço funciona. Ejetando-se uma massa de combustível para a esquerda, o astronauta, o centro de massa dele, é impulsionado para a direita, sentido contrário, como prevê a terceira lei, princípio de ação e reação. Evento 2. No instante 40, quando atingiu a posição B, o estoque de gás acabou. Bom, o evento 2 começou a partir do momento em que o astronauta entra em movimento, certo? E termina na posição B. Ora, enquanto de A para B, durante todo esse tempo, havia sistema de propulsão funcionando. Então, havia força resultante atuando no astronauta. Havendo força resultante, segundo a lei, o que diz? A aceleração. Portanto, do evento 1 para o 2, a gente pode mostrar, evidenciar concretamente o papel da aceleração no processo. Ou seja, o fato de que, da posição A para B, enquanto havia estoque de combustível, havia força resultante produzindo aceleração sobre a massa do astronauta. Finalmente, o evento 3. O evento 3 inicia-se na posição B e termina na C. Então, diz aí que ele chegou na posição C em 60 segundos. Ora, o que aconteceu entre B e C? Repara que de B para C não há mais combustível para a propulsão do astronauta. Significa que de B em diante não há mais força acelerando o astronauta para a direita. Ora, ele pôde se mover então de que forma e por quê? Por inércia, graças à propriedade de que, estando em movimento, a tendência é permanecer. E o centro de massa dele se mover como movimento retilíneo uniforme. Isso tudo é
uma evidência da primeira lei, ou seja, do princípio de inércia. Então, na sequência de eventos, evento inicial, momento em que o astronauta inicia seu movimento, aplicação da terceira lei, princípio de ação e reação. Período AB, enquanto ele é acelerado pela força de propulsão, segunda lei, tem aceleração. De B para C, quando não mais tem força de propulsão atuando sobre ele, princípio de inércia. Por inércia, ele se move de B e chega até C. Na sequência, segundo item de análise. Agora, análise quantitativa. Veja aí. Considere que a força resultante e a velocidade do centro de massa do astronauta variam conforme os gráficos seguintes. Agora é um gráfico específico com valores, supondo que tenham sido medidos. Primeiro gráficozinho de velocidade. Então, veja lá. Analisando o comportamento do gráfico. Tempo zero. Velocidade zero. Era a situação da posição A, quando ele ainda estava em repouso. Liberou o sistema de propulsão. O que começa a acontecer? A aceleração. Aceleração implica, nesse caso, aumento de velocidade. Então, observe que o gráficozinho traduz isso. A velocidade cresce regularmente, uniformemente com o tempo, até o instante 40 segundos, momento em que acabou o gás de propulsão. Significa que, a partir desse momento, não há força mais para acelerar o astronauta. Se não há força para acelerar, não há aceleração. Não havendo aceleração, não há mudança de velocidade possível. Portanto, daí por diante, o valor da velocidade manteve-se igual a v, que aqui a gente não conhece, mas sabe que é constante pela primeira lei. E isso ocorre até 60 segundos, como foi registrado lá na primeira parte. Quanto ao gráfico de força resultante durante os mesmos 60 segundos, observe aí. O que aconteceu? Instante zero, ligou o sistema de propulsão e ele ficou ligado, agindo sobre o astronauta, gerando força resultante sobre o corpo dele, durante 40 segundos. E, segundo as medidas aqui indicadas, o valor dessa força resultante foi constante nesses 40 segundos e de valor igual a 45 newtons. Então, nessa experiência realizada aí conforme a gente escreveu, nos primeiros 40 segundos, enquanto havia combustível para propelir o astronauta, ele ficou sujeito a uma resultante de 45 newtons. E note que em 40 segundos ela cai abruptamente para zero e fica igual a zero até o tempo de 60 segundos, conforme a gente analisou lá na sequência ABC. Com esses dados, e mais sabendo que a massa do conjunto astronauta e equipamento é 150 kg, obtenha o valor da velocidade máxima que ele atingiu. Ao fim dos 60 segundos, qual era a velocidade dele? Na verdade, ao fim dos 40 é que ele atinge a máxima. Daí por diante, por não ter mais força resultante, não ter mais aceleração sobre ele, ela se mantém. Portanto, a pergunta é: qual é o valor de V atingido no tempo 40 segundos? Então, veja aí que é uma análise quantitativa, que a gente só vai poder fazer usando alguma das leis de Newton. Qual é a lei que vai me permitir descobrir a velocidade? Ora, é aquela lei que relaciona os elementos força e aceleração. Exatamente porque vocês sabem do estudo de cinemática. Você pode conhecer a velocidade atingida por uma partícula se você conhecer a aceleração que ela sofre e o tempo durante o qual essa aceleração produz variação de velocidade. Portanto, na cinemática, a aceleração é a base de tudo. Sabendo a aceleração, você pode saber a velocidade atingida, o deslocamento efetuado por aquele móvel. Então, tudo aqui depende da aceleração. Então, esse é o primeiro ponto. Descobrir qual a aceleração que o astronauta sofreu. Vamos lá? Para descobrir a aceleração que ele sofre, vamos aplicar, então, a segunda lei, expressão formal da segunda lei. O que ela diz? A aceleração produzida é igual ao quociente força resultante sobre massa. O que nós conhecemos aqui? Os dois elementos. Lá do gráfico a gente viu, lembra? A força resultante tem valor constante durante os 40 segundos, igual a 45 newtons. A massa do astronauta é 150 quilogramas. Portanto, o valor, a intensidade da aceleração, tirando dessa equaçãozinha, é
Valor da força resultante, 45, valor da massa total acelerada, 150 quilos. Dividindo um pelo outro, encontramos 0,3. Como aqui eu tenho dois algarismos significativos, eu vou usar 2 também. Então, 0,30 unidade de aceleração no sistema internacional, que é o que a gente está usando, metros por segundo ao quadrado. Então, veja que conhecendo a resultante e a massa do conjunto, eu sei a aceleração que ele vai ter. Detalhe fundamental. Essa força, lembra do gráfico da força? Ficou constante. Significa que esse valor de aceleração não vai mudar. Isso é importantíssimo para a sequência. Se a aceleração muda de valor, o cálculo das outras grandezas é muito mais complexo. Se ela é constante, como aqui acontece, o cálculo já está pronto. Aquela cinemática que você está estudando lá, estudou na Física Fundamental 1, já me dá todas as relações possíveis para eu poder calcular os outros parâmetros. Perfeito? Mas isso se a aceleração for constante. Nesse caso, então, veja lá. Ó. Você já tem uma relação prontinha para saber qual a velocidade futura atingida pela partícula. No caso, o centro de massa do astronauta. Lembra dessa expressãozinha? Como é que se lê? Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Ora, qual a velocidade inicial do centro de massa do astronauta? Lembra que ele começou em repouso. Velocidade inicial, 0. A aceleração, acabamos de saber, 0,30. O tempo. Durante quanto tempo o nosso astronauta ficou sujeito a essa aceleração? Enquanto houve combustível, os primeiros 40 segundos. Então, tempo de 40 segundos. Substituindo os valores, então teremos 0 da velocidade inicial, mais aceleração 0,30, tempo, instante em que você quer saber a velocidade final, instante de 40 segundos. 0,3 vezes 40 dá 12 unidades do sistema internacional, 12 metros por segundo de velocidade. Então, essa é a velocidade que o centro de massa do astronauta atinge lá na posição B, momento em que acaba o combustível. É a máxima velocidade nesse movimento que ele vai atingir. Então, essa perguntinha foi a perguntinha número 2. Ainda podemos saber mais um parâmetro físico dessa situação. É exatamente a distância total percorrida pelo astronauta desde o começo, evento 1, até o final, evento 3, momento que ele chega na posição C. Ah, sim, eu conheço relações lá da cinemática que me permitem calcular essa distância. Perfeitamente. Só que aqui tem um detalhe. Como o movimento se modifica do evento 1 para o 3, são dois tipos de movimento diferentes, você teria que usar duas equaçõezinhas para a distância, certo? E isso torna o problema um pouquinho mais trabalhoso. Por quê? Na primeira fase teve aceleração. Então, você tem uma expressão para a distância em função de velocidade inicial, de aceleração e tempo. E na segunda parte, o movimento é retilíneo e uniforme. Você tem uma outra relação para distância, velocidade e tempo. Bom, dá para economizar caminho nesse tipo de problema? Dá, desde que você use graficamente a solução do problema. Vamos lembrar do gráfico de velocidade? Olha lá. O gráfico da velocidade apresentado foi esse. Lembra que a gente não tinha o valor da velocidade máxima atingida nos 40 segundos. Agora nós temos, ó. A gente sabe que essa velocidade aqui vale 12 metros por segundo. Então, eu tenho todos os dados de velocidade e tempo no mesmo gráfico. Bom, existe uma propriedadezinha muito prática, extremamente simplificadora da análise de situações, ligando gráfico de velocidade e distância percorrida pela partícula que se move de acordo com esse gráfico. Qual é a propriedadezinha? A distância percorrida pela partícula equivale numericamente à área sob a linha do gráfico velocidade vezes tempo. Ou seja, se eu calcular essa areazinha geométrica sob abaixo da linha do gráfico velocidade e tempo, essa areazinha numericamente vai me dar a distância percorrida. Então, essa é uma propriedade que simplifica enormemente a análise de vários problemas. Ah, é mesmo? Olha lá. Como calcular essa área?
Bom, geometricamente, essa figura aqui pode ser dividida num triângulo e num retângulo. Ou então você pode considerar a figura como um todo. E ela formaria o que os matemáticos chamam de quê? Paralelogramo. Só que esse paralelogramo aqui é o paralelogramo clássico lá da geometria, certo? Então ele é um quadrilátero onde dois lados são paralelos. Isso aí é um paralelogramo, né? Como calcular a área disso? Já tem uma expressão pronta. Você lembra dela? Como é que se calcula a área de paralelogramo? Base maior mais base menor. Quem são as bases? Os lados paralelos da figura. O lado paralelo maior é esse aqui, ó, que vai de 0 a 60. O lado paralelo a ele, menor, é exatamente o ladozinho que está lá em cima. Ó. Começa em 40 e vai até 60. Portanto, conhecendo essas bases e a altura da minha figura, que nesse caso aqui, essa altura vale 12 unidades, a gente calcula a área diretamente. Lembra lá como é que é? Olha lá. Base maior, que vale 60, mais base menor, que é esse comprimentozinho aqui em cima, que obviamente é de 40 a 60, então vale 20, vezes a altura da figura, 12, dividido por 2. Essa expressão geométrica me dá a área dessa figura, que é correspondente à distância percorrida pelo nosso astronauta. Essa continha aqui é tranquila. 60 mais 20, 80. 80 vezes 12 sobre 2. 12 sobre 2 é 6. Então, 6 vezes 80 dá 480 metros. Então, veja que é uma solução em uma linha para um problema que, se você resolver pelas equações da cinemática, vai chegar ao mesmo resultado, mas com mais trabalho, não é? Você teria que calcular a distância percorrida na primeira parte, de 0 a 40, onde tem aceleração. Na segunda parte, onde o movimento é uniforme, somar os dois resultados. Você vai obter exatamente 480 também. Um último detalhe, veja aí. Olhe que essa equação aqui me mostra velocidades nos dois trechos do movimento, certo? Então, 0 e 12. 0 e 12 são a inicial e a final, certo? 12 dividido por 2 é a média, velocidade média que o astronauta manteve na primeira parte. Nos 40 segundos iniciais, a média foi 6. Velocidade inicial 0, final 12. Como o movimento tem aceleração constante, a velocidade média é a média das velocidades. Ora, é como se ele tivesse andado durante 40 segundos com 6 metros por segundo. 6 vezes 40 dá 240 metros. Então, no primeiro trecho, ele andou 240. No segundo trecho, ele manteve 12 o tempo inteiro. Qual é a média que ele manteve? Ora, se ele manteve 12 o tempo inteiro, a velocidade média é 12, a única que ele teve. 12 de média vezes 20 segundos dá 240 metros também. Somando os dois, 480. Então, vê que é completamente coerente com o que a gente obteve pela área do gráfico. Muito bem? Então é isso. Veja aí um ótimo exemplo inicial de aplicação das três leis em conjunto para analisar uma mesma situação física de mecânica. Então, essa forma mais contemporânea de apresentar as três leis nos dá instrumentos para resolver diversos problemas aplicados, que é o que nós vamos fazer na sequência, na próxima aula.